recebemos dele, mais nós podemos ser abastecidas, renovadas, preenchidas. Então eu creio que nós ainda receberemos mais porções de Deus essa manhã. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 32 do capítulo 29. E concebeu Lia ou Leia, a depender da sua tradução. Teve um filho, chamou seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este. E chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá e cessou de ter filhos. Amém? Você pode se sentar. Do pouco que eu ouvi essa manhã, dessa conversa que vocês estavam tendo aqui, eu percebi de uma forma geral como nós, meninas, né, como muitas das nossas meninas, ainda precisam compreender de uma forma clara, em um amplo aspecto, sobre quem elas são e sobre o que elas foram chamadas, não para fazer, mas ser. O fazer, eu quero que você grave muito isso aqui no seu coração. O fazer, ele é uma consequência de quem já aprendeu a ser. Porque tudo aquilo que nós fazemos, nós podemos deixar de fazer em dado momento. Tudo aquilo que nós fazemos, nós podemos deixar de fazer por determinada situação. Agora, quando nós compreendemos quem somos e aquilo que Deus nos chamou para ser, nós avançamos para o propósito que Ele mesmo determinou para as nossas vidas. Veja bem, todas nós, sem exceção, todas nós que estamos aqui, temos um propósito, temos uma razão pela qual devemos existir e precisamos caminhar nessa razão, precisamos caminhar nesse propósito. O reino de Deus não trabalha com a inutilidade. Não existem pessoas inúteis no reino de Deus. Não existem pessoas inúteis na casa do Senhor. Todas nós, digo sem exceção, todas nós podemos contribuir para o avanço e para a glorificação do nome do Senhor. Então a primeira coisa que eu quero liberar sobre o seu coração, para que você entenda essa manhã de uma vez por todas, se você ainda não entendeu com tudo que já foi conversado aqui, existe um propósito estabelecido no céu, estabelecido no reino de Deus para a sua vida. E você precisa, não é uma opção. Você pode ter várias opções do que fazer, de como você vai levar o seu futuro, como já foi conversado, de que escolha você vai fazer sobre carreira, sobre sentimentos, sobre diversas áreas da sua vida. Mas quando o assunto é a nossa vida com Deus, não há opção. A opção que você tinha, olha para mim, você já escolheu no momento em que você decidiu servir ao Senhor. Eu nunca me esqueço de um culto que eu tive aos 9 anos de idade, porque o meu testemunho ele é muito claro. Eu sou uma ex-nada, irmã. Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu casei na igreja, eu pastorei a igreja, eu estou na igreja, eu vou ter filhos na igreja, só não vou parir dentro da igreja porque não tem como. Porque a gente acorda na igreja,
passo o dia na igreja muitas das vezes. E assim vai. Há 2 dias atrás, era 00:30, que eu ainda estava dentro da igreja. E nós precisamos entender o que eu entendi quando eu tinha 9 anos. Eu me lembro que nós estávamos num culto de domingo, na sala das crianças, o culto das crianças. E a tia naquele dia falou uma coisa muito especial, e aquilo nunca saiu do meu coração. Ela disse: Deus não tem netos. Vocês precisam aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. Eu olhei para ela naquela noite e eu disse: eu não quero ser neta de Deus, eu quero ser filha de Deus, eu quero aceitar Jesus. Eu fui consagrada ao Senhor com 3 meses de idade. E no dia que eu entendi que quando meus pais me levaram no altar de uma igreja e disseram: nós queremos consagrar a Mayra ao Senhor, eles não estavam brincando e Deus não levou por brincadeira. Então talvez alguém precise ouvir isso aqui. No dia que seu pai e sua mãe te consagrou ao Senhor, para você pode ter sido um ato banal, mas não foi. Para você pode ter sido, foi só uma oração num culto, não foi. Deus levou a sério no dia que você foi consagrada a Ele. Deus levou a sério no dia que seus pais disseram: Senhor, nós queremos apresentar essa criança a Ti, ela vai crescer nos Teus caminhos. E eu não sei se você já viu na Bíblia o que Deus é capaz de fazer com aquilo que é dele, para Ele. Deus tem um ciúme excesso daquilo que é dele. Eu só me lembro de Daniel, quando o rei vai pegar aquilo que é consagrado ao Senhor e vai trazer a sua festa pagã, e Deus desce no meio da festa para acabar com a festa. Enquanto eles estavam festejando, adorando a outros deuses, Deus nem estava incomodado, porque Deus não se incomoda com aquilo que não diz respeito a Ele. Eu adoro outro Deus, eu quero viver uma vida fora da presença de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Embora o anseio do Senhor seja que a sua alma seja dele, Ele não vai deixar de ser Deus se você decidir ter uma vida dupla. Ele não vai deixar de ser Deus se você decidir estar aqui na segunda-feira, quando chegar no teu cursinho, quando chegar na tua escola, quando chegar na tua faculdade, você mudar totalmente o contexto. A gente precisa parar de achar que Deus para o seu governo excelso para se preocupar pelo fato de a minha filha está na igreja no domingo e na segunda está fazendo outra coisa. Deus não para seu governo excelso. Só que no momento em que pegaram aquilo que foi consagrado ao Senhor, pegaram. A partir do momento que pegaram aquilo que foi consagrado ao Senhor, aí doeu o Senhor. E deixa eu te dizer algo sobre quando você se entrega ao Senhor. E uma coisa é você passar situações em que te ferem, em que te doem, em que você acaba esfriando a sua fé, em que você acaba se chateando, entristecendo seu coração. Outra coisa é você decidir de forma própria viver uma vida longe do propósito que te foi liberado. E se esse propósito te foi liberado, Melinda, você não tem opção. E parece contraditório, porque a gente está numa geração que o livre-arbítrio parece que está na Bíblia e não está. Parece que está aqui, porque todo mundo fala, mas não está. O livre-arbítrio ele existe para 2 situações. Sabe quais? Decidir, eu quero céu ou quero inferno. Quem quer inferno? Quem quer céu? Pois então você tem que caminhar do jeito que o dono do céu quer que você caminhe. Não tem meio termo. Eu não posso dizer: Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero te servir na eternidade, se aqui é fácil para mim fugir do meu propósito, ou me distrair no meu propósito. Deixa eu te lembrar uma coisa, você só tem uma vida, graças a Deus. Nós não acreditamos em reencarnação, não temos outras vidas para viver, só temos essa. E eu sei que parece agora, as mais novas, que está tudo aí. Meu Deus, a minha vida está nas minhas mãos, agora eu tenho tudo. Mas quando você menos pensar, você já está chegando nos 30. Quando você menos pensar, você já está chegando nos 40.
E a gente fica numa expectativa de, não, quando eu me formar eu faço, quando eu me casar eu faço, não, depois que eu criar aqui os meus filhos eu faço. E quando nós menos percebemos, nós entendemos que uma vida inteira se passou e uma oportunidade de glorificar a Cristo também. Ninguém perde. Eu nunca ouvi da boca de alguém que vive um propósito de Deus dizer, eu perdi porque vivi. Com certeza vai dizer, eu renunciei para viver. Com certeza vai dizer, eu me afastei de certas coisas para viver. Com certeza vai dizer, eu abandonei certos projetos para viver. Mas nunca dirá, eu perdi tempo. Agora converse com alguém que não está vivendo o seu propósito. No final das contas, a conversa vai ser, eu perdi tempo e não vivi o meu propósito. Que bom que vocês, meninas, já estão aqui. Que bom que Deus está levantando dentro da igreja de vocês esse projeto de trabalhar vocês. Para que quando vocês chegarem na fase mais adulta, quando vocês forem mães de família, vocês puderem dizer com todas as letras, eu não perdi meu tempo. Eu tenho poucos orgulhos na minha vida. Pouquíssimos. Até porque todas as minhas projeções pessoais eu deixei de lado por causa do meu propósito. Mas eu não me recordo de uma fase da minha vida em que eu não estive vivendo para o Senhor. Eu não consigo me recordar uma fase da minha vida em que eu não estive para o Senhor. E se tem uma coisa que eu tenho alegria hoje, eu fiz 6 meses de casada na segunda-feira. E orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, eu disse, Deus, muito obrigada. Porque hoje casada eu tive que diminuir muito o meu ritmo. Eu sei que quando eu for mãe eu diminuirei o triplo do meu ritmo. Mas eu não tenho arrependimento de dizer assim, eu não tenho como agora porque eu preciso organizar algumas coisas em casa, já que agora a minha prioridade é a minha família, a família que eu estou construindo. Tem coisas que hoje eu não posso me dar o prazer de dizer, não, vou deixar tudo aqui para o alto para resolver a igreja. Não posso mais. Mas quando eu era solteira, quantas das vezes dentro da casa da minha mãe eu dizia, mãe, não posso resolver isso aqui agora, eu vou ali e tal, vou para uma agenda, vou para uma viagem missionária, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É tão bom você chegar numa fase da sua vida em que você diz assim, eu vivi todas as fases, em todas elas o Senhor esteve como primazia. Se eu posso te dar um conselho, o meu conselho para você essa manhã é, viva a sua fase priorizando o Senhor. Para que você não chegue na fase adulta e diga, eu podia ter feito mais. Não tem coisa mais triste do que o remorso de não ter feito o que veio às suas mãos a fazer. É por isso que a palavra do Senhor diz que tudo que vierdes à sua mão, faça e faça com amor. Porque na sepultura não tem trabalho. A nossa geração é a geração com mais tempo e com a desculpa de menos tempo que existe. É uma geração que tem tempo para 4 episódios seguidos de uma série. Mas não tem tempo de acordar um pouco mais cedo, fazer um devocional. É uma geração que tem tempo de escola de manhã, cursinho à tarde, mais curso à noite. É uma geração que tem tempo de faculdade, de isso e daquilo. E não tem tempo de priorizar o que é priorizado. Aí vive num limbo emocional como Lia. Querendo fazer para ser aceita, querendo fazer para ser amada, querendo ter para ser vista. E qual o problema de Lia? Era gerar? Não. Se você olha no contexto de Lia, se você olha no contexto daquela época, quais eram as maiores obrigações de uma mulher quando se casava? Ter um filho. A mulher não precisava ser bonita. Se o útero dela fosse um útero fértil, estava ótimo. A mulher não precisava ter muitas qualidades. Se o útero dela fosse um útero fértil, estava maravilhoso. A Lia só tinha uma função:
dar descendência ao seu marido. E ela deu. O primogênito foi ela que concebeu. Só que a Lia fazia pelos motivos errados. Ela queria ser amada pelo que ela fazia. E aí nós entramos numa crise geracional dentro da nossa igreja. E acontece aqui, acontece lá em Águas Lindas, onde nós pastoreamos. Acontece em vários lugares, porque não é uma crise que chega só no Oceano da Graça. A crise daquelas que não sabem quem são e para compensar a sua falta de identidade, querem fazer e no fazer elas não são preenchidas. Porque fazer não preenche. Você pode ser a menina mais aplicada da igreja. Você pode participar da mídia, da dança, do louvor, de tudo que você quiser. Servir não é o mesmo que conhecer ao Senhor. Prova disso é Marta. Marta sabia servir, mas no dia que seu irmão morreu, quando Jesus chega a Betânia, e Marta diz: por que o senhor não chegou antes? Se o senhor tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. A resposta de Jesus para Marta é: deixa eu me apresentar de novo para você. Deixa eu dizer para você quem eu sou. Porque eu estava na sua mesa e você estava muito mais preocupada em me servir do que me conhecer. E a pergunta que rege a nossa vida, de um âmbito psíquico falando, é: quem eu sou? Toda pessoa precisa saber quem é para desenvolver-se naquilo que faz. Só que no caso daquelas que servem ao Senhor, eu não posso me olhar no espelho e dizer: eu sou a minha profissão, ou eu sou a filha de fulano, ou eu sou a ministra de não sei o quê. Adjetivo não é identidade. Talento não é identidade. Beleza não é identidade. Porque o sonho de Raquel era gerar, e Raquel morreu gerando. Porque não entendeu que era amada. Vamos comparar muito rápido aqui Lia e Raquel. Lia gerava sem precisar de esforço, mas não sabia quem era. Raquel tinha o sonho de gerar e morreu gerando. Porque Lia procurava o que Raquel tinha. Raquel era amada. Lia procurava amor, então ela dizia: eu vou gerar para ser amada, eu vou gerar para ser aqui vista. Raquel não precisava gerar para ser amada, ela era. Mas como ela atrelou aquilo que ela deveria ser, por aquilo que ela não tinha feito ainda, no dia que ela fez, ela morre gerando. Tão amada, sem entender, e morta por não entender que era amada. Aí é por isso que muitas das nossas meninas, e muitas de nós, vivemos uma vida sem o entendimento. Meninas que num dia tá com cabelo roxo, no outro tá com cabelo rosa. Não é legal. Ai, porque eu estou entrando aqui na fase de me descobrir. É exatamente isso. Você já era para ter se descoberto. Ô Mayra, o que tem a ver o cabelo? Tudo. O que tem a ver minha roupa? Tudo. Já viu que tem menina que é feminina hoje, no outro dia ela tá com uma calça jogger, do nada. Porque o grupo popular é o que usa essa, então ela vai usar. Hoje ela se ama loira, amanhã ela destrói o cabelo, porque não é outra coisa. A sua mente só está reproduzindo uma falta que existe na sua alma. A maioria das mulheres que eu atendo como psicanalista, eu digo sempre, 80% de muitos problemas seriam resolutos
fora de um consultório psíquico, fora de um gabinete pastoral, se nós soubéssemos quem Deus nos chamou para ser. Eu não descredibilizo e nem desacredito dos impactos que a saúde mental pode causar em alguém. Não descredibilizo a necessidade de um remédio ali ocular. Mas eu não consigo crer numa vida perdida, de uma mente perdida, de uma alma vazia, de alguém que todo domingo está dentro da igreja. Qual a lógica? Eu estou aqui, eu conheço o Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu venho para cá e a minha vida é uma confusão de segunda a sábado. A problemática está no Deus desse altar? A problemática está no Deus dessa palavra? Ou a problemática está na minha falta de conhecimento de quem Ele é? Porque eu nunca saberei quem eu sou se eu não souber quem Deus é. Eu nunca terei uma identidade curada se eu não souber quem Deus é. Eu nunca terei uma vida plena se eu não souber quem Deus é. Eu nunca viverei uma história extraordinária se eu não souber quem Deus é. Porque mesmo sabendo quem Deus é, eu estou totalmente suscetível às minhas dores. Mesmo sabendo quem Deus é, eu estou suscetível ao luto. Eu estou suscetível à depressão. Eu estou suscetível à ansiedade. Eu estou suscetível à comparação. Eu estou suscetível a muitas coisas. E o que é que diferencia uma mulher virtuosa de uma que não é? O conhecimento de quem Deus é. Porque ela teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor o conhece. Agora, viver uma vida para suprir a expectativa do outro, porque como a amiguinha tal vai fazer dessa forma, então vou fazer dessa, porque o que está dando certo para ela vai dar para mim, quando na verdade isso tudo é uma falta de conhecimento de quem Deus é e consequentemente uma falta de entendimento de quem eu sou. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não fomos geradas de outro lugar, senão do próprio entendimento de Deus. Foi Deus que olhou para o homem e disse: não é bom que ele esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. E muito mais do que isso, no dia que eu aprendi isso, que quando Deus cria a mulher, Deus faz a mulher de um cenário de descanso. Deus coloca o homem em profundo sono e do cenário de descanso Ele cria a mulher. Porque é que nós somos a classe que mais tem dúvidas de quem somos, do que fazemos. Se no nosso natural de essência deveríamos ser aquelas que descansam, e a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Por que as nossas meninas de 13, 14, 15 anos já estão com dores profundas na alma? Quando na verdade há um entendimento de Deus para nós. O entendimento de Deus para nós é: eu te gerei de um contexto diferente do que hoje você se coloca. E não é Deus que está te colocando, não são as pressões que está te colocando, porque quem sabe quem é em Deus não se move pela pressão, não se move pelo que sente, não se move pelo que vê, mas se move pela palavra que foi liberada, se move pelo entendimento de quem Deus é. Então, toda essa situação não tem o poder de te colocar num contexto, exceto que você queira estar. Nós crescemos com essa ideia de que a gente não manda no que a gente sente, a gente não manda naquilo que o nosso coração sente, e essa é a pior mentira. Quando nós somos muito movidas pelo que nós sentimos, como era Lia. Lia não estava gerando para ser mãe. Lia não estava gerando para amar seus filhos.
Lia estava gerando para que o seu marido a enxergasse. E eu até posso compreender que a história dessa mulher não é a mais maravilhosa. Ela não foi desejada por ele. Você imagina o contexto da sensação de Lia de saber que ele se casou com ela, na verdade querendo se casar com a sua irmã, e se casou porque seu pai a colocou nessa moeda de troca. Triste. Mas nós temos duas opções com as coisas que nos acontecem. Eu passei boa parte da minha vida justificando as minhas reações, as minhas ações, por causa da separação dos meus pais. Então tudo que falavam eu dizia: mas eu faço isso porque meu pai não está aqui. Mas eu ajo assim porque eu não tive a proteção do meu pai. Porque eu ajo assim porque aconteceu isso e isso com minha mãe. E tal. E eu me lembro de um dia que o Senhor me chamou para conversar e disse: Mayra, você tem duas opções. Ou você vai protagonizar o propósito que eu tenho para a sua vida, ou você vai continuar sendo a escrava da sua história. Que a pergunta do Espírito Santo para algumas meninas aqui, e o Espírito clama ao meu coração, é justamente isso: até quando você vai continuar escrava do que te aconteceu? Até quando você vai continuar escrava do seu contexto? E até quando você vai justificar a sua falta de plenitude na vida por causa do que te ocorreu? Quando a palavra já está liberada, e a palavra diz que Deus não deu sobre você espírito de escravidão, mas de adoção, pelo qual você pode clamar: Ele é o meu Pai. E clamar Pai, clamar Paizinho, não é no sentido de dengo: Ele é meu Paizinho, então eu vou deitar aqui no colo. É no sentido de dizer: Pai, eu sou tua filha, eu não preciso guerrear por algo que já está liberado. O Senhor é meu Pai, foi na minha frente, resolveu, foi na minha frente, conquistou. Por que nós não acessamos uma vida plena em Deus? Porque filiação em Deus não é uma conquista, não é uma corrida que eu tenho que correr para conquistar, não é como o céu que eu tenho que correr para conquistar. A filiação de Deus é como salvação, está aí, é só você acessar. Por que você não acessa o que Deus tem para você? Porque a Lia tem duas opções. Ela pode continuar se fazendo de coitada, porque o marido dela casou com ela, mas ele não queria ela, queria outra, isso e aquilo. E por mais delicado que seja, a gente precisa entender que esse negócio de que porque eu sinto e não dá para parar de sentir. Irmã, então para que existe o Espírito Santo? Nós paramos muito, prestamos muito atenção nos dons, buscamos muitos dons e desejamos pouco fruto. E eu não posso olhar para o fruto e dizer: eu vou produzir alegria, mas a mansidão não tem essa opção. Não são vários frutos, é um fruto. Você produz o fruto, você tem que ser alegre, pacífica, amorosa, ter domínio próprio, ter mansidão. Não dá para dizer: eu sou uma menina alegre, mas não tenho um domínio próprio. Então você está tendo parte do Espírito, e o Espírito não é fracionado. Ou você tem ou você não tem. Ou você é uma menina cheia do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, ou você não é. E ser cheio do Espírito não é falar em línguas aqui, irmão. Ser cheio do Espírito não é você pular, rodar, não é você ser cheio aqui, se arrepiar. Isso não é ser cheio do Espírito, não. Ser cheio do Espírito é ser dominada por Ele, é ser ensinada por Ele. Sabe por que nós não temos uma vida íntima com o Espírito? Porque nós colocamos no Espírito a identidade de apenas aquele que nos batiza com fogo. Então o Espírito é o que dá línguas, é o que dá dons, é pelo Espírito que eu profetizo, é pelo Espírito que revela as coisas, é isso e aquilo. E na verdade Jesus não disse nada disso. Jesus disse: eu vou, mas deixarei um Consolador que ensinará a vocês todas as coisas. Está com dúvida? Dobra os joelhos. Está com ansiedade de coisas futuras? Dobra o joelho. Está com angústia
de coisas que estão acontecendo, aprenda a ser amiga do Espírito Santo. Uma mulher sábia não é uma mulher com diploma. Uma mulher sábia não é uma mulher com um Louis Vuitton. Uma mulher sábia não é uma mulher calçando um Labotan. Uma mulher sábia é uma mulher amiga do Espírito Santo. Uma mulher sábia é uma mulher que ouve a voz do Espírito Santo. Uma mulher sábia é uma mulher que é instruída pelo Espírito Santo. Antes de desejar ser qualquer coisa na sua vida, deseje ser uma mulher que tem intimidade com o Espírito Santo. Você vai estar na frente de juízas, você vai estar na frente de mulheres riquíssimas, você vai estar muito mais à frente que médicas, você vai estar muito mais à frente que psicólogas. Nenhum diploma, nenhuma roupa cara, nenhum cabelo bonito substitui o poder do Espírito. E poder do Espírito é dobrar os joelhos e ouvi-lo. Poder do Espírito é caminhar sendo direcionada por Ele. Sabe o que é ser uma mulher cheia do Espírito Santo? É ser uma mulher que bota uma roupa e diz: Espírito Santo, essa roupa condiz com aquilo que o Senhor quer que eu seja. Essa roupa te glorifica. Espírito Santo, essa amizade te glorifica. Espírito Santo, esse namoro te glorifica. Bora parar de dizer que não, isso é religiosidade. Esse negócio de vestir uma roupa e se olhar no espelho e perguntar para o Espírito Santo, não, irmão. Religiosidade não tem nada a ver com espiritualidade. Não diga que uma mulher espiritual é uma mulher religiosa, porque a mulher espiritual é aquela que o Espírito diz para ela que roupa que ela usa, que namorado ela pode ter, com que amiga ela deve andar. A gente precisa entender que a partir do momento que eu levanto as mãos e digo: Senhor, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida, a gente perdeu a autonomia de dizer: eu faço por mim, eu vivo por mim, eu escolho por mim. As mulheres mais bem-sucedidas na sua vida são aquelas que o Espírito teve a liberdade de ensiná-las sobre o que fazer, sobre aonde ir, sobre como ser. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Essa manhã é uma manhã em que Deus vai redirecionar meninas para o seu propósito. Porque Deus não quer te perder, menina. Deus não quer perder o seu futuro. O que Deus tem para você é algo extraordinário. O que Deus tem para você é algo poderoso. Já está liberado, já está pronto. Deus tem uma família abençoada para você. Deus tem um marido abençoado para ti. Deus tem um diploma extraordinário para você. Deus tem filhos para você. Mas o Senhor está dizendo essa manhã: eu vou reposicionar você na rota de intimidade comigo, na rota de ser direcionada por Ele. Deus não quer que você seja uma bitolada, não. Só que Deus quer que você seja tão apaixonada por Ele, a ponto de dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Nisso e naquilo. Eu me lembro, eu vivi uma situação, eu era muito menina ainda. Eu cresci no Maranhão, eu sou maranhense. E aqui em Brasília, ciclo de oração é muito diferente do Nordeste. Muito. Nordeste, ciclo de oração é ciclo de oração. É o dia inteiro. E eu cresci em ciclo de oração. Eu cresci em vigília de oração. Vigília. Não estou falando dessas vigílias daqui que tem 50 pessoas num cartaz. E até você ouvir as 50 pessoas, Deus já desistiu de falar. Vigília de oração. Quantas vezes eu me lembro da gente orar e a líder dizia: a gente só sai daqui quando Deus batizar um com o Espírito Santo. E não vai nós orar para Deus batizar, não. A gente não sai. E eu me lembro de um ciclo de oração, me lembro nitidamente, que tinha parte dos testemunhos e uma irmã foi testemunhar. Olha o testemunho da irmã. A gente acha que testemunho é aquela coisa assim: Deus me deu um carro. Isso é maravilhoso. Lá na nossa igreja, todo culto a gente abre para os testemunhos.
Domingo passado, um dos nossos jovens testemunhou a compra de um carro. Meu marido pediu para ele buscar o carro e botar na frente da igreja assim, ó, e entrar dando luz alta, e a gente celebrou como se o carro fosse nosso. É maravilhoso ouvir testemunho. Mas eu nunca me esqueci do testemunho daquela irmã. Ela pegou o microfone e disse: nós precisávamos alugar uma casa. Mas eu não queria morar longe da igreja. E eu fui orar ao Senhor. Gente, olha que coisa, humanamente falando, banal. Aluguel de uma casa. E eu me lembro que naquele dia eu olhei para aquela mulher e eu disse: eu sei qual é a mulher que eu quero ser. Eu quero ser a mulher que pede ao Senhor o conselho de como alugar uma casa. Eu quero ser a mulher que pede ao Senhor o conselho de que carro comprar. Porque muitas das vezes, para nós é muito normal ser dependente de um namoradinho. Eu já vivi um relacionamento abusivo. Eu sei o que é arrumar o cabelo na expectativa do que o outro vai achar. Eu já vivi um relacionamento abusivo e eu sei o que é depender do outro para sorrir. A nossa geração é uma geração de jovens que se matam se terminar um relacionamento. Porque é muito fácil ser dependente de alguém. E é religioso ser dependente de Deus. Vê que decadência da nossa geração. Definir a sua identidade na expectativa do que o outro pensa, mas depender de Deus. Ah não, isso é religiosidade, esse negócio de orar para tudo, de espiritualizar tudo. Nem tudo se espiritualiza, mas quem é do Espírito sabe o que do Espírito é gerado. Porque a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas e dele nada é discernido. E até onde eu sei, tudo começou no Espírito. O homem estava de pé, era um bonequinho feito de barro. Mas na hora em que Deus queria que ele tivesse vida, o que foi chamado? O Espírito. Sopra sobre ele o Espírito. Pare a partir de hoje com esse negócio de que não espiritualiza, que não sei o que. Tudo começa no espiritual. Tudo começa no Espírito. Tudo provém do Espírito. Deus é Espírito. Deus não é um amiguinho meu que é materializado em uma coisa. Não, Deus é Espírito. E para se conectar com Deus, eu preciso ter o meu Espírito vivo, para que receba do Espírito de Deus as instruções que precisa. Mas é muito mais fácil alimentar a nossa carne, alimentar as nossas emoções, encher as nossas perspectivas emocionais de coisas, quando na verdade nós deveríamos ser espirituais. Seja mais espiritual, seja mais crente. Quando Tomé recebe o maior conselho da sua vida, ele recebe porque ele ouviu durante 3 anos e meio, ele acompanhou durante 3 anos e meio, mas na hora de colocar o seu espírito para funcionar, ele preferiu descredibilizar o que estava vendo. E quando Jesus mostra a sua cicatriz para Tomé, ele diz o que? Tomé, seja crente. Não adianta ouvir aqui todo final de semana e no teu espírito não ser produzido. Não adianta levantar as mãos aqui e adorar o Senhor todo dia e no teu espírito não ser produzido. Nós somos a geração das referências, 1000 referências. Eu consigo me referenciar numa pessoa que eu nunca vi. Eu consigo me referenciar numa pessoa que tem uma escrita bonita, que tem uma oratória eloquente. Mas eu não consigo dobrar os meus joelhos e perguntar ao Espírito o que fazer. É por isso que a gente ainda é a geração do é pecado fazer uma tatuagem, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo. Eu digo para vocês,
Eu tenho uma preguiça tão grande de abrir caixinha de pergunta. Porque é sempre a mesma coisa. Como eu descubro meu chamado? Como isso? Eu falo, meu Deus. É uma geração analfabeta. É uma geração que não sabe chamar o Espírito e dizer: eu vou ler a tua palavra agora, me ensina. É uma geração que não sabe fazer um propósito de oração. É claro que tudo te deixa perdida. É claro que toda informação te deixa perdida. Paulo, lá na sua época, já tinha vislumbrado isso. É por isso que ele diz para Timóteo: Timóteo, não vão suportar todo vento de doutrina vai levar esse povo para tudo quanto é lugar. Quanto a você, e eu acho lindo porque Timóteo é alguém que recebeu algo muito maior do que ele. Ele era um jovem pastoreando pessoas. Ele estava na contramão de um sistema naquela época. E o seu mentor, o seu pai na fé, ao invés de ser alguém que passou a mão na sua cabeça e disse: vai dar tudo certo, meu filho, prossiga, ele diz: você não tem o direito. Paulo diz: Timóteo, fique firme, cumpra o seu chamado. Em outras palavras, Paulo está dizendo: a geração está se perdendo e você cumpra o que te foi proposto. Eu não vim essa manhã aqui te colocar num lugar de dizer: ó, preciosa, maravilhosa. Não, eu estou dizendo: cumpra o que Deus colocou nas suas mãos, sem a expectativa do que vão pensar ou do que vão dizer. Seja a sozinha na escola, mas seja aquela que cumpre seu propósito. Seja a que não tem muitos amigos, mas seja aquela que cumpre o seu propósito. Seja aquela que não é tão popular, mas seja aquela que cumpre o seu propósito. Seja aquela que não está no padrão das outras, mas seja a que cumpre o seu propósito. Seja aquela que não está caminhando no mesmo rumo que as outras, mas seja a que cumpre o seu propósito. Não existe prazer maior, não existe satisfação maior do que a de cumprir o seu propósito. Porque Lia está ali, gerando para ser amada, gerando para ser vista. Todos os filhos que ela tem, ela diz: eu quero ser vista. Agora Deus me viu, agora meu marido vai me olhar, agora não sei o que. Quando Lia cai em si, ela diz: não vou mais gerar para ser amada. Oh, presta atenção nisso aqui. Porque no dia que ela diz: eu não vou mais gerar para ser amada, eu vou gerar porque Deus tem um propósito comigo. Aí ela vai para a sua 4ª gestação e ela diz: dessa vez eu vou louvar ao Senhor. Desta vez eu não vou esperar que alguém me aceite. Dessa vez eu não vou esperar que alguém me ame. Dessa vez eu não vou esperar que alguém me observe. Dessa vez eu vou louvar ao Senhor. Dessa vez eu vou ser o que Ele me mandou ser. E ela gera Judá. Já ouviu a expressão leão da tribo de Judá? Cristo vem na descendência dessa tribo, porque um dia uma mulher disse: eu não vou gerar para ser amada, eu não vou gerar para ser aceita, eu não vou gerar para ser benquista, eu não vou gerar para que me enxerguem, eu vou gerar para que o propósito do Senhor na minha vida seja cumprido. E eu acho maravilhoso, porque todas as vezes que eu solto a expressão ele é o leão da tribo de Judá, eu me lembro de Lia, que começou errado, começou querendo ser vista, começou querendo ser amada por um homem, começou querendo ser
aceita, mas no momento que ela disse, eu vou louvar ao Senhor, ela gera Judá. E naquele momento eu imagino o céu dizendo, agora Lia está pronta. Agora Lia entendeu. Ela entendeu que ela não é uma máquina de produção. Ela entendeu que ela não deve carregar um padrão. Ela entendeu que ela deve ouvir um chamado. E meninas que ouvem o chamado, mulheres que ouvem o chamado, não andam no padrão, não andam na expectativa humana, não depende da aprovação de outros. Elas estão caminhando no direcionamento de Deus. Fique em pé. Não é difícil subir num púlpito e pregar. Não é difícil subir num púlpito e cantar. Eu digo que a parte mais fácil, pastora, ficou com a gente que assume o microfone. Porque pessoas podem assumir o microfone totalmente desconexas do seu propósito. Pessoas podem assumir um cargo totalmente desconexas do seu propósito e não serem felizes nisso. Uma vez me perguntaram assim, o que te fez assumir uma igreja aos 22 anos de idade, dentro da Assembleia de Deus, solteira? Todas as vezes me perguntavam isso, eu dizia, Deus, o que eu respondo? Porque eles estão querendo uma resposta difícil, uma coisa assim, é porque eu vi isso, é porque eu... E sempre era tão simples para mim. Por mais difícil que fosse, se eu te listar as enormes dificuldades que eu enfrentei, se eu te listar todas as coisas que eu ouvi, eu já tive obreiro que pegou o microfone para dizer, a nossa pastora é uma criança. Quando eu assumi a igreja, eu assumi em fevereiro de 2020, março a pandemia começou. Eu nem tinha aprendido os nomes dos irmãos ainda. Eu assumi uma igreja caindo aos pedaços, tinha umas 20 pessoas, 10 foram embora. E uma família olhou para mim e disse, me perdoe, eu não lhe conheço, mas eu não posso ser pastoreado por uma menina. Eu posso te dizer inúmeras coisas, mas todas as vezes que eu penso, eu não lembro do fato de eu pastoreei solteira, então eu tinha que fazer alguma coisa. A minha história não começou com 22 anos quando eu assumi uma igreja. Ela começou com 9, quando eu ouvi a voz do Senhor que me disse, eu vou te fazer ministra do meu evangelho. Ela permeou quando eu tinha 12, comecei a pregar nos cultos infantis. Com 15, 16, eu estava pregando, viajando. Quantos aniversários da minha mãe, que era no dia 9 de janeiro, eu dizia, mãe, eu sei que é o seu aniversário, mas me libera para fazer uma viagem missionária. E eu ia, saía do conforto da minha casa para banhar de cuia por 12 dias. Eu amava começar um ano fazendo viagens missionárias e ganhando almas. A história não começou com 22 anos, quando eu comecei a pastorear. Com 17, Deus me disse, ou você vai ser a médica que você sonha, ou você vai ser aquilo que eu sonho para você. Eu não posso te dividir com a sua profissão. Você imagina eu ter que ligar para os meus avós que pagaram cursinhos caros para mim aqui. E eu dizer, as meninas falando, né? E uma vez eu queria ser bombeiro, outra vez eu queria ser... Eu nunca tive essa dúvida. Todo mundo sabia que eu ia ser médica. Eu dizia, eu quero ser uma médica ginecologista obstetra. Eu sou apaixonada por parto, por gestação. Se eu encontro uma grávida na rua, eu quero saber como está o líquido amniótico, que posição está o neném. Eu nunca tive dúvidas. Eu com 12 anos, os livros que eu pedia de presente eram livros sobre gestação, sobre embriologia. Eu estudei para isso a vida inteira.
Eu fiz todas as provas de todos os vestibulares que você imaginar. E Deus me deu não em todas elas. Não satisfeita, eu fui para a enfermagem. Eu disse, eu não posso ser ginecologista obstetra, mas eu posso ser uma enfermeira especializada em ginecologia. Comecei pelo técnico de enfermagem. Quando eu estava prestes a fazer o vestibular para a faculdade, eu fui pregar numa cidade chamada Congonhas, em Minas Gerais. E eu estava tão cansada, porque eu estava vindo de uma rotina de agendas. Eu tinha saído de uma vigília e tinha ido direto para o aeroporto. Eu estava muito cansada. E eu me lembro que eu entrei na igreja, eu disse, Deus, eu não sei nem o que pregar. E Deus me disse, hoje eu prego por ti. Porque naquele dia eu disse para Deus, não foi isso que eu sonhei. Eu não sonhei em gastar a minha saúde pregando para um povo, pregando para isso e aquilo. E eu me lembro que naquele dia foi um culto, até hoje. Eu não sei o que eu preguei. Eu sei que a glória de Deus tomou a casa. E saiu do fundo da igreja um menininho. Se aquele menino tinha 10 anos, era muito. Ele subiu marchando no altar, apontou o dedo na minha cara e disse, assim te diz o Senhor. Não são seus projetos. Eu estava com a minha irmã, e minha irmã, que hoje é quem cuida do meu ministério, minha irmã é formada na UNB. Minha irmã tem 2 pós-graduações. Ela pausou sua profissão, porque ela é mãe, então ela quis se dedicar à maternidade. Mas eu me lembro que Deus falou comigo aquele dia. Deus me disse, o que eu fiz na vida da sua irmã, eu não vou fazer na sua. Ela se formou, ela exerce o ministério dela, e eu permito que ela permeie entre essas 2 versões, mas você não. E quando eu cheguei em Águas Lindas naquele dia, sabe o que eu fiz? Fui para uma aula de instrumentação cirúrgica, porque eu tinha terminado técnico de enfermagem, eu queria me especializar, porque eu queria entrar numa sala cirúrgica de qualquer jeito. Quando eu entrei dentro da sala, fiz a matrícula, tudo ok, estava na 2ª semana. Deus me disse, vá agora trancar sua matrícula. Não estude sobre instrumentos, se o instrumento é você. Sabe o que eu fiz depois disso? Tranquei minha matrícula e continuei dando aula de francês. Eu me formei em francês, fiz SILC. Estudei durante 7 anos. Eu era professora de francês. Sabe o que eu fiz? Fui continuar. Falei, já que eu não posso ser, eu vou ser professora de francês. Eu era a única professora de francês de Águas Lindas. Tinha lista de espera para entrar nas minhas turmas. Eu não tinha tempo. Um belo dia eu chego dentro da escola que eu dava aula. E o coordenador me chama na coordenação e diz, Mayra, eu vou ter que te demitir. Eu disse, por quê? Eu esperava tudo, menos ouvir o que eu ouvi daquele homem aquele dia. Ele disse, você olha para mim assim hoje, ele é homossexual assumido, né? Ele disse, a minha vida é completamente fora do que você vive. Mas eu sou neto de líder de ciclo de oração. E Deus falou comigo hoje. Se eu te manter aqui, Deus vai falir esse lugar. E aí quando me perguntavam, como é que você assumiu uma igreja aos 22 anos sozinha? Eu disse, eu já disse não para Deus outras vezes. E eu não consigo dizer não mais. Porque todas as vezes em que eu tentei dizer não para Deus, Deus me lembrou qual o propósito da minha vida. Todas as vezes em que eu tentei dizer não para Deus, Deus me lembrou qual o propósito da minha existência. Todas as vezes que eu tentei dizer não para Deus, Deus me lembrou que eu não nasci por um acaso. Então sempre falava assim, nossa, que mirabolante, uma menina solteira pastoreando. E eu dizia, mirabolante seria não viver o que Deus tem para mim. Então eu quero te fazer uma pergunta essa manhã. Tem coisas que não serão curadas instantaneamente, porque tem coisas que a gente precisa caminhar com Deus para ouvir, para ser direcionada. Tem coisas que a gente vai viver igual os discípulos no caminho de Emaús. É no caminho que a gente vai sendo tratada às vezes. É caminhando que a cegueira dos nossos olhos vai caindo. Mas precisa se haver um posicionamento. E o que o Espírito pergunta essa manhã é, você quer ser quem eu te chamei para ser?
Não gerar algo porque você quer ser aceita no meio em que você está, ou porque você quer ser vista, mas porque eu tenho um propósito para você. Eu digo para você, eu vivo há alguns anos do altar, pelo altar, para o altar. E eu digo para você, o altar me tirou tudo. Tudo. O altar me tirou todas as minhas perspectivas. Mas o altar me deu tudo que eu nunca imaginava ter. O altar tirou todos os meus projetos, mas o altar me entregou projetos muito maiores. Vale a pena ter uma identidade firmada no altar, porque o altar não deve nada para ninguém. O altar não frustra. Nós achamos que somos frustrados porque um projeto que nós queríamos viver, nós não vivemos, mas na verdade o altar não frustra. O altar superabunda a expectativa. Então eu quero perguntar para algumas meninas essa manhã, para algumas moças essa manhã, essa tarde já, para algumas mulheres aqui que estão reunidas, que talvez você chegou em um momento de decisão, e a decisão é, o Senhor está dizendo, tudo que eu gerar em você, eu só posso gerar por causa do altar. Então é no altar que você precisa estar. E quando nós falamos de altar, nós não estamos falando sobre o que eu estou fazendo aqui. Pegar o microfone no altar não é ser do altar, é fazer algo no altar. E Deus não está te chamando para fazer algo no altar. Talvez você faça algo no altar, mas quando nós fazemos, é só fazer. Quando nós somos, até o que nós fazemos é impactado por aquilo que o céu gera em nós. Então Deus está convidando alguém, se você essa manhã, essa tarde, está ouvindo o chamado do Senhor para mudar a rota. Deus está te chamando, Deus está falando aqui essa manhã. Deus está falando para meninas, está na hora de sair desse grupinho. Está na hora de sair desse meio. Está na hora de se afastar de... Isso é ser chamado por Deus. É sair daquilo que todo mundo está caminhando, sair na contramão. Isso é ser nazireu de Deus, é ser separado por Ele, para Ele. Se você essa manhã, essa tarde, entende isso, corre aqui no altar, eu quero orar por você. Vem aqui, talvez o Senhor vai pedir de você algumas coisas muito específicas. Talvez o Senhor vai te fazer ter tomadas de decisão que vão mudar a rota da sua vida. Mas hoje é o dia que o Senhor está dizendo, eu não te fiz para ser mais uma. Eu não te fiz para ser mais uma. Eu não te fiz só para frequentar a igreja. Eu não te fiz só para vir no culto. Eu te fiz para viver uma vida que o propósito seja aquilo que te move, seja aquilo que te faz caminhar. Então vem aqui. Vem cá. Existe um chamado do Espírito essa manhã. Existe um chamado do Espírito essa manhã. Deus quer te revelar a sua identidade. Deus quer se apresentar para você hoje. Oh, meu amigo Jesus. Oh, meu amigo Jesus. Eu te sinto aqui, Jesus. Abraça suas meninas aqui, Jesus. Abraça as suas meninas aqui. Em nome de Jesus. Seja abraçada pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor se apresente para ti essa manhã como Pai.
Em nome de Jesus. Que toda ferida seja tratada agora. Que todo complexo seja tratado agora. Você é livre em nome de Jesus. Você é livre em nome de Jesus. Você é amada não pelo que você faz, mas por quem Cristo diz que você é. Você é amada não pelo que você tem, mas pelo que Cristo diz que você é. Você é filha, reconciliada pela cruz. Que a presença do Espírito complete a tua alma agora. Que a presença do Espírito complete a tua alma hoje. Que a presença do Espírito trate a tua alma hoje. Que a partir desta tarde você viva coisas novas em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor inunde a tua mentalidade com palavras que sejam extraordinárias ao teu propósito. Em nome de Jesus. Você sai daqui hoje pronta para cumprir o seu propósito. Em nome de Jesus. Amém.